E se eu te disser que muita gente está perdendo dinheiro do INSS porque não entende ainda a diferença entre o auxílio acidente e a aposentadoria por invalidez? Fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar quando que dá e quando que não dá para você receber os dois benefícios juntos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Megali, advogado, e no vídeo de hoje a gente vai tirar uma dúvida que parece bastante simples, mas que ela causa muita confusão até em quem já recebe algum benefício do INSS. Afinal de contas, dá para receber a aposentadoria por invalidez enquanto você ainda está no gozo do auxílio acidente? Muita gente acha que dá, que é só acumular os dois, mas o buraco é bem mais embaixo. Então, se você está nessa situação, ou se você ainda conhece alguém que está com medo de perder o benefício que possui, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar de forma bem prática, com alguns exemplos, o que a lei permite, o que o INSS faz na prática e até quando vale a pena recorrer. Para a gente começar do jeito certo, nós precisamos entender o que é o auxílio acidente e o que é a aposentadoria por invalidez, ou, como o INSS chama hoje em dia, aposentadoria por incapacidade permanente. O auxílio acidente é um benefício indenizatório. O que isso significa? Significa que ele não substitui a renda do trabalhador, mas compensa a redução da capacidade laboral depois de um acidente ou de uma doença. Em outras palavras, você ainda consegue até trabalhar, mas com algumas limitações, e o INSS reconhece isso, pagando um valor mensal, geralmente 50% do salário de benefício. Já a aposentadoria por invalidez é substitutiva da renda, ou seja, o segurado não tem mais condições de trabalhar de forma permanente. E é por isso que o benefício, a aposentadoria por invalidez, substitui integralmente o salário que ele recebia quando trabalhava. Então, guarda bem essa diferença, porque ela é essencial para entender o conflito que existe entre os dois benefícios. Um é indenizatório, que é o auxílio acidente, e o outro ele é substitutivo, que vai ser a aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Agora que a gente já entendeu um pouquinho o que cada um representa, vem a dúvida que realmente pega muita gente nesses casos. É possível acumular os dois benefícios? Veja o que a lei diz. A resposta direta e simples é não. Mas calma, porque tem um detalhe aqui que pouca gente te conta. O artigo 86, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 91, ele é bem claro. O auxílio acidente será devido à véspera do início de qualquer aposentadoria. Ou seja, no momento em que o INSS concede a aposentadoria, seja por invalidez, por idade ou por tempo de contribuição, o auxílio acidente ele é automaticamente cessado, interrompido. E a lógica aqui é muito simples. Se a aposentadoria já substitui a renda, não faz sentido receber uma indenização por redução da capacidade do trabalho. Mas o ponto é que nem sempre o INSS age dessa forma coerente. Tem muitos casos em que o segurado ele está em gozo do auxílio acidente, só que o quadro clínico dele sofre uma piora, e aí o médico perito constata que ele não pode mais trabalhar, que ele não está apto mais para o serviço. Aí o benefício é convertido em aposentadoria por invalidez. E muita gente acredita que vai continuar recebendo os dois benefícios, mas não. Nesse caso, o auxílio acidente é encerrado no dia anterior ao início da aposentadoria. Até aqui parece tudo simples, não é verdade? Mas agora também vem um detalhe que confunde muita gente e eu quero que você preste bastante atenção nele. É a diferença entre o gozo e o direito adquirido. O problema está justamente nessa palavrinha, gozo do benefício. O que a lei vai proibir é acumular o pagamento no mesmo período dos dois, mas há situações em que o trabalhador teve direito ao auxílio acidente e o benefício não foi pago na época. E acontece que anos depois o INSS reconheceu esse erro. Nesses casos, o que os tribunais vêm decidindo é o seguinte: se o segurado já estava aposentado, mas o direito ao auxílio acidente era anterior à data dessa aposentadoria, ele pode receber os dois valores, aliás, ele pode receber os valores retroativos. Percebe a diferença? Ele não vai receber mesmo os dois valores ao mesmo tempo, mas pode receber o que o INSS deixou de pagar quando ele estava só com a redução da capacidade para o trabalho, antes da aposentadoria dele. Então, resumindo tudo, acumular em períodos coincidentes normalmente não pode. Receber retroativo de um período anterior à aposentadoria pode sim, e a Justiça já vem reconhecendo isso em alguns casos. Mas e quando o INSS erra no cálculo ou concede o benefício errado? É aí que a situação fica ainda mais interessante. Imagina comigo o exemplo do João.
O João, ele sofreu um acidente de trabalho, ficou com sequelas e passou a receber o auxílio acidente. Depois de alguns anos, a saúde do João piorou muito, e aí o INSS reconheceu que ele não podia mais exercer nenhuma atividade. Nesse caso, acabou concedendo a aposentadoria por invalidez a João. Ainda, o auxílio acidente é automaticamente encerrado para o João, mas se ele perceber que o valor da aposentadoria está abaixo daquele valor que ele esperava receber, ou que o auxílio acidente deveria ter sido pago por mais tempo antes da conversão em aposentadoria, o João pode entrar com um pedido de revisão lá no INSS. Vamos ver agora o exemplo da Maria, que também como o João, ela teve um acidente, ficou com algumas limitações, mas o INSS negou o auxílio acidente. Anos depois, a Maria conseguiu na justiça o reconhecimento desse direito. Só que nesse meio tempo, ela já se aposentou por invalidez também. Aí, nesse cenário da Maria, o juiz pode determinar que o INSS pague os valores retroativos do auxílio acidente até a véspera da aposentadoria da Maria. Percebe como é diferente de simplesmente acumular? Aqui a gente está falando de períodos distintos. O segredo nesses casos é entender quando começou o direito e quando começou a aposentadoria. E para que você não caia em nenhuma cilada, o último ponto é o mais importante de todos: saber o que fazer se o INSS negar ou errar na hora da concessão do benefício. Bom, pessoal, se o INSS negar o pedido dizendo que você não pode acumular, o primeiro passo que você deve fazer é analisar a data de início de cada benefício. Muitas vezes, o problema está só na forma como que o sistema interpretou o seu período. Em segundo lugar, você deve pedir a cópia completa do seu processo administrativo no INSS. Lá você vai encontrar a data da perícia, o laudo médico, o cálculo do benefício. Isso ajuda o advogado que está te auxiliando a entender se existe direito a valores retroativos também. E se o INSS cortou o auxílio acidente de forma indevida, você pode recorrer dentro do próprio INSS ou ingressar na Justiça Federal. E aqui vai uma dica bastante prática para poder te ajudar um pouquinho. Sempre guarde todos os documentos médicos e os laudos que você tiver. Eles vão fazer toda a diferença para comprovar a continuidade da sua incapacidade ou até mesmo a piora do seu quadro de saúde. Então, recapitulando tudo o que a gente viu até aqui nesse vídeo. O auxílio acidente é indenizatório e a aposentadoria por invalidez ela é substitutiva da renda. Não é possível receber os dois benefícios ao mesmo tempo, porque a lei proíbe esse acúmulo. Mas se o direito ao auxílio acidente é anterior à aposentadoria, você pode sim receber os valores retroativos. E também, se o INSS errou, é possível rever o cálculo e pedir os valores atrasados também. Agora que você sabe disso, me conta aqui nos comentários. Você ou alguém que você conhece já teve um problema desse com o INSS, cortando um benefício sem explicação alguma para você? E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu joinha aqui, aproveita, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas não caiam nesse tipo de confusão. Isso também faz com que o vídeo chegue a mais pessoas que estejam passando por essa situação e me ajuda muito na produção desse conteúdo prático e didático para você. Eu já estou gravando o próximo vídeo, pessoal. Conto com vocês lá, hein? Até mais!